Boa noite, pessoal. Estamos aqui para apresentar alguns assuntos relacionados à matéria de Fisiologia do Exercício. Nosso grupo é composto pela Jaine Alves do Paraíso, Natália Araújo de Assis, Rafaela Russo e Tiago Costanzo de Souza. Vamos falar agora um pouco sobre as 3 vias energéticas. A primeira delas é a fosfogênia, ou sistema TPCP, ou sistema imediato, ou ainda sistema anaeróbio alático. Nesse sistema, a fosfocreatina é armazenada nas células musculares. Ela é semelhante ao ATP, por também possuir uma ligação de alta energia no grupo fosfato. A quantidade de ATP disponível a partir do sistema fosfogênio equivale a uma quantidade entre 5,7 e 6,9 calorias, não representando muita energia para ser utilizada durante o exercício. O sistema do fosfagênio representa a fonte de energia disponível mais rápida do ATP para ser usada pelos músculos. Como algumas vantagens desses sistemas, podemos citar que não depende de uma longa série de reações químicas. Ele não depende do transporte do oxigênio que respiramos para os músculos que estão realizando o trabalho. Tanto o ATP quanto o CP estão armazenados diretamente dentro dos mecanismos contráteis dos músculos. Em geral, o sistema ATP-CP pode suprir quase todo o ATP necessário para o trabalho em eventos com duração de 1 a 5 segundos. O exercício de alta intensidade e curta duração também é balizado por esse sistema. A segunda via é a glicolítica, ou sistema anaeróbico lático. Nele, a glicólise anaeróbia envolve a desintegração incompleta de uma das substâncias alimentares, o carboidrato, em ácido lático. Pode ser utilizado dessa forma ou armazenado no fígado e nos músculos, como glicogênio. A glicólise anaeróbia é a mais complexa do que o sistema fosfagênio, tem 12 reações. Nesse sistema, em geral, o exercício intenso com duração superior a 5 ou 6 segundos já começa a utilizar a capacidade de produção do ATP na glicólise. Deve-se enfatizar que a transição do sistema ATP-CP para uma maior dependência da glicólise durante o exercício não é uma alteração abrupta, mas um desvio gradual de uma via para outra. A última via é a oxidativa, o sistema aeróbico. Nessa via, podemos considerar a produção aeróbia de ATP como um processo de 3 estágios. O estágio 1 é a geração de uma molécula fundamental com 2 carbonos, o acetil-CoA. O estágio 2 é a oxidação do acetil-CoA no ciclo de Krebs. O estágio 3 é o processo de fosforilação oxidativa, formação de ATP na cadeia de transporte de elétrons, cadeia respiratória. A energia liberada pela desintegração das substâncias alimentares e quando a CP é desfeita, é utilizada para refazer novamente a molécula de ATP. A produção aeróbia de ATP ocorre nas mitocôndrias. A via responsável por esse processo é denominada cadeia de transporte de elétrons, também denominada cadeia respiratória ou cadeia do citocromo. A produção aeróbia de ATP é possível devido a um mecanismo que utiliza a energia potencial disponível em transportadores de hidrogênio reduzidos, como a NADH e a FADH, para refosforilar o ADP em ATP. A via oxidativa é a via predominante pelo exercício de baixa intensidade e longa duração. Agora falaremos sobre os substratos para o exercício. O corpo utiliza alguns nutrientes, como carboidratos, gorduras e proteínas, que são consumidos diariamente para fornecer a energia necessária para manter as atividades celulares, tanto em repouso quanto durante o exercício. Durante o exercício, os principais nutrientes utilizados para obter energia são as gorduras e os carboidratos, com proteína contribuindo em uma pequena quantidade da energia total utilizada. Vamos começar pelos carboidratos. Os carboidratos são compostos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos armazenados fornecem ao corpo uma forma de energia rapidamente disponível.
Os carboidratos existem sobre 3 formas: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os açúcares mais simples, como a glicose e a frutose. A glicose, que é muito familiar dentre nós, é frequentemente referida como açúcar sanguíneo. Ela pode ser encontrada facilmente em alguns alimentos ou formada no trato digestivo, como resultado da separação de carboidratos mais complexos. Já a frutose é encontrada em frutas ou no mel e é considerado o mais doce dos carboidratos simples. Os disacarídeos são formados pela combinação de 2 monossacarídeos. Por exemplo, o açúcar de mesa, chamado de sacarose, é composto de glicose e frutose. Os polissacarídeos já são carboidratos complexos que contêm 3 ou mais monossacarídeos. Podem ser moléculas bem pequenas ou moléculas relativamente grandes, contendo centenas de monossacarídeos. Em geral, são classificados como vegetais ou animais. As 2 formas mais comuns de polissacarídeos vegetais são a celulose e o amido. Outro importante carboidrato é o glicogênio, que é um termo utilizado para o polissacarídeo armazenado no tecido animal. Ele é sintetizado nas células pela ligação de moléculas de glicose por meio da ação da enzima glicogênio sintetase. As moléculas de glicogênio geralmente são grandes e podem consistir em centenas a milhares de moléculas de glicose. As células armazenam glicogênio como meio de suprir carboidratos como fonte energética. Um exemplo interessante é que durante um exercício, as células musculares individuais quebram o glicogênio em glicose. Este processo é denominado de glicogenólise e a utilizam como fonte de energia para a contração. Entretanto, a glicogenólise também ocorre no fígado, com a glicose livre sendo liberada na corrente sanguínea e transportada aos tecidos por todo o corpo. O importante para o metabolismo do exercício é que o glicogênio é armazenado tanto nas fibras musculares quanto no fígado. As gorduras têm os mesmos elementos químicos que os carboidratos, mas a sua relação do carbono para o oxigênio é muito maior que a encontrada nos carboidratos. Assim, a gordura corporal é armazenada em um combustível ideal para o exercício prolongado, já que as moléculas de gordura têm um peso muito grande na quantidade de energia produzida. Elas podem ser classificadas em 4 grupos: ácidos graxos, triglicerídeos, fosfolipídios e esteroides. Os ácidos graxos consistem de longas cadeias de átomos de carbono ligadas a um grupo carboxila em uma extremidade. É importante ressaltar que os ácidos graxos são o principal tipo de gordura utilizada pelas células musculares para o fornecimento de energia. Os ácidos graxos são armazenados no corpo como triglicerídeos. Os triglicerídeos são compostos por 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Vamos falar sobre o último substrato, as proteínas. Estas são compostas por muitas subunidades pequenas denominadas aminoácidos. Há pelo menos 20 tipos diferentes de aminoácidos, e estes são necessários para que o corpo forme diversos tecidos, enzimas ou proteínas. Para que sejam utilizados como substratos na formação de compostos de alta energia, as proteínas devem ser separadas em seus aminoácidos constituintes. Vamos falar sobre a prática do jejum na atividade física. O jejum demonstra promover alguns benefícios no que concerne à perda de peso e melhoria nos níveis glicêmicos e insulínicos. Entretanto, não há como mensurar a que ponto essa abordagem influencia na perda de massa muscular, algo jamais desejado. A realização do jejum consiste em passar um período de 8 a 12 horas no mínimo e logo após praticar atividade física sem comer. É realizado por muitos fisiculturistas, atletas de elite e também está sendo adotado por praticantes que buscam emagrecer dentro da própria academia. O processo de emagrecimento é mais rápido durante o jejum, porém, este não está relacionado à queima de gordura. O indivíduo perde nutrientes, substratos e bastante água que prejudicam a saúde e o rendimento da prática do exercício físico. Portanto, a prática do jejum ser vantajoso ou não
vai depender da intensidade e familiaridade do indivíduo com este tipo de prática.